Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. E como nós precisamos entender que nesta quarta-feira da 25ª semana do tempo comum, semana que Deus nos convida a viver o amor, o Evangelho de hoje vai mostrar mais uma vez que Jesus, ele é sensível a toda espécie de sofrimento humano. Assim nos diz São João Paulo II na carta apostólica Salvifici Dolores. Cristo, que é sensível a toda espécie de sofrimento humano, envia os seus discípulos com poder e com autoridade sobre os demônios e sobre todas as doenças. Porque assim nos ensina também Santo Agostinho. Ao enviar os discípulos para curar os doentes, Jesus está concedendo aos seus discípulos a oportunidade de viverem as obras de misericórdia. Porque a compaixão pela miséria alheia, nascida no coração do homem, faz com que cada um dos discípulos vá socorrer aquela pessoa que se encontra doente, que se encontra debilitada. Mas não só isso. De modo muito especial no Evangelho de hoje, Jesus, para realizar a sua obra de amor, a sua obra de misericórdia, ele convoca um exército muito especial, os 12 apóstolos. Nós sabemos que em alguns momentos Jesus chamou os discípulos. Em outros momentos, Jesus convidou os discípulos. E chamando ou convidando, cada um deles tem a liberdade de segui-lo ou não segui-lo. Porém, no Evangelho de hoje, o verbo convocar mostra que, na realidade, este chamado que concede poder e autoridade, ele é diferente. Porque nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que o verbo convocar, na verdade, é uma intimação. E sendo uma intimação, eu fico vinculado a este chamado. Eu preciso realizar este chamado. Eu preciso cumprir com esta missão. Basta nós olharmos quando um juiz do tribunal intima o réu, intima o autor de determinada ação para cumprir com a diligência num processo. Aquela pessoa não pode se eximir de cumprir com a intimação. Se um oficial de justiça vai intimar alguém a cumprir determinada ordem judicial, aquela pessoa não pode dizer, não, eu não vou cumprir. A pessoa fica vinculada àquela ordem. Olhando para uma outra dimensão, quando alguém é convocado para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial de Futebol, aquele jogador, aquele atleta fica vinculado àquela convocação e ele precisa cumprir com o seu papel. Quando Jesus convoca os 12 e lhes dá o poder
e a autoridade de expulsar os demônios e de curar os doentes. Jesus está concedendo aos discípulos, aos 12 discípulos, o mesmo poder e a mesma autoridade que ele possui. Ele faz a convocação daqueles que vão realizar no mundo a sua obra de amor. É o grande exército de Cristo que está sendo formado no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Exército que eu e você também fazemos parte, graças ao nosso batismo. Quando recebemos o batismo, nós recebemos um munus sacerdotal, profético e régio. E integramos a este exército, porque assim nos ensina Santo Eusébio. Jesus, tendo preparado os discípulos, como se fossem soldados de Deus, em virtude das virtudes e dos conselhos mais saudáveis, eles são enviados aos judeus como médicos. E eles trabalham de acordo com a missão que receberam, pregando como médico e testemunhando a doutrina de Cristo com milagres, prodígios e sinais. O exército do amor está sendo formado. A convocação para amar é realizada hoje, por meio do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Convocação que chega aos nossos ouvidos, convocação que chega a cada um de nós, para que nós não tenhamos medo, neste mundo, de fazer parte do exército de Cristo, em que Ele, como nosso general, nos envia a anunciar o reino do amor, pois é o amor que cura, é o amor que restaura, é o amor que liberta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro, Julião e Mar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.